Muito bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da TOTVS. Eu sou o Sérgio Sério e tenho o prazer de estar aqui hoje comigo, Denis e o Maia. Como de costume, apresentaremos os principais destaques do trimestre e, ao final, teremos nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta, basta clicar no botão levantar a mão na parte inferior da plataforma ou use o botão de Q&A para enviar por escrito que o time de RI irá endereçar posteriormente. Antes de continuarmos, é importante lembrar que eventuais previsões sobre o desempenho futuro da TOTVS se baseiam em informações e premissas atuais. Elas envolvem incertezas e riscos e muitos fatores podem mudar os resultados da empresa, que podem ser diferentes da expectativa aqui apresentadas. Agora passo a apresentação ao Denis, que iniciará pelo slide 3. Denis, com você. Boa, obrigado, Sérgio. Muito bom dia a todos. Bom, encerramos mais um trimestre com resultados muito positivos em todas as nossas operações. Falaremos disso daqui a pouco. Antes, como tenho feito, quero abrir a nossa apresentação com temas mais estratégicos, destacando alguns pontos da minha mensagem do release. A TechFin é uma jornada pioneira e inovadora. Ela se baseia numa tese, que o ERP Banking revoluciona os serviços bancários para o SMB. Há dois pilares que a sustentam. Primeiro, que a jornada contextualizada no ERP garante uma conversão muito maior que a tradicional. E segundo, que o uso dos dados do ERP permite uma modelagem de crédito superior, com mais aprovação, limites maiores e inadimplência menor. Passados 2 anos da JV com o Itaú, essa tese está comprovada. Nossos dados mostram, por exemplo, aumentos de 3,3 vezes dos limites, inadimplência 67% menor que a média de mercado e um ticket médio 3 vezes mais alto no Pix. Esses resultados concretos nos dão confiança total de que construímos um business inovador e com vantagens competitivas difíceis de serem replicadas. Agora, falando sobre o ótimo resultado do 3T, no slide 4. A adição de ARR consolidada veio novamente robusta, somando 220 milhões de reais e crescendo 27% ano contra ano. Isso impulsionou o crescimento acelerado da receita de gestão SaaS, o que elevou a receita recorrente a representar mais de 91% da receita consolidada. Olhando para a rentabilidade, o EBITDA cresceu 23% ano contra ano, superando pela primeira vez a marca de 400 milhões de reais no trimestre, com ganho de 100 pontos base na margem, que chegou a 26%. O lucro cresceu 10% ano contra ano, alcançando 249 milhões de reais, com destaque para o crescimento de 35% do lucro por ação nos últimos 12 meses. Agora, eu passo a apresentação ao Maia, que comentará os resultados das unidades de negócios a partir do slide 5. Vai lá, Maia, é com você. Bom dia. Obrigado, Denis. Bom, a ARR da unidade de gestão atingiu 5,7 bilhões no terceiro trimestre, uma adição líquida de 197 milhões, o que é 25% acima do terceiro trimestre de 24. Esse desempenho reflete a manutenção do forte ritmo de vendas das soluções SaaS e de cloud, tanto para a base quanto para novos clientes, com destaque para o desempenho das franquias. Como resultado, a receita recorrente acelerou seu crescimento, que passou de 20% no segundo trimestre para 21% neste trimestre, o que impulsionou o avanço de 18% da receita líquida de gestão. Aqui, destacamos novamente a receita de SaaS, que cresceu 28% no trimestre. A alavancagem operacional proporcionada por esse crescimento de receita levou ao avanço de 23% do EBITDA e a expansão de 110 pontos base ano contra ano da margem, que encerrou o trimestre em 27,6%. Vale comentar que alguns trimestres apresentamos a margem EBITDA das operações mais maduras em termos de integração da BU RD Station, que sinalizou o potencial de expansão de margem daquela unidade. Ao fazermos um recorte semelhante para a BU de gestão, vemos que a margem das operações mais avançadas em integração já atingiram 29%, o que supera 140 pontos base dos 27,6% registrados pela BU.
Passando agora para a RD Station, no slide 6, o crescimento de 15% ano contra ano da receita líquida reflete a performance da receita recorrente, que cresceu 16%. A adição líquida de ARR e SaaS atingiu 23 bilhões, que é o maior patamar desde 2023, e um crescimento de 47% ano contra ano. Esse desempenho se deu mesmo com o novo modelo de cobrança do RD Station Conversas, tendo sido implementado em setembro, apenas para novos clientes, e passando a ser praticado para a base instalada ao longo do quarto trimestre. Vale lembrar que esse novo modelo separa o SaaS do componente transacional pelo envio de mensagens via WhatsApp, privilegiando a receita SaaS recorrente, que é mais rentável e previsível. Dessa forma, a aceleração na adição de ARR deste trimestre e o novo modelo do RD Station Conversas são impulsionadores para o crescimento de receita dos próximos trimestres. Já o EBITDA do trimestre cresceu 17% ano contra ano, com a margem EBITDA em 12,6%, o que representa um avanço de alavancagem operacional de 20 pontos base. Esse desempenho reflete os ganhos de escala proporcionados pelo crescimento da receita, bem como os avanços no processo de integração das operações adquiridas com a BU Gestão e também com a BU Gestão. Acreditamos que essas mudanças realizadas nos últimos trimestres colocaram a RD Station em um patamar estratégico bastante superior e a tornaram muito mais competitiva, diversificada e resiliente. Os resultados atingidos até aqui superam aqueles planejados antes do início dessas mudanças. Agora, passando para o slide 7, em Techfin, a receita líquida de funding cresceu 30% ano contra ano e totalizou 102 milhões no trimestre. Este desempenho é atribuído à sazonalidade positiva do agronegócio e também ao aumento da relevância de outros setores na produção de crédito. O lucro líquido ajustado da Techfin atingiu 16 milhões de reais, o que é um crescimento de 72% ano contra ano. No acumulado do ano, o lucro ajustado mais que triplicou em relação ao ano anterior, o que reforça a trajetória consistente de crescimento e rentabilidade da unidade de negócio. Agora eu retorno a apresentação para o Sérgio, que conduzirá a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Maia. Pessoal, apenas reforçando as orientações do início da videoconferência, para realizar uma pergunta, lembre que basta levantar a mão apertando o botão que está na parte inferior do Zoom, que eu vou anunciar o nome e, na sequência, eu vou liberar o áudio. Então, hoje, para começar aqui nosso Q&A, a primeira pergunta vem de Marcelo Santos, de JP Morgan. Marcelo, áudio liberado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Denis, Maia, Sérgio. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria discutir um pouco a questão da alavancagem operacional que a gente viu no terceiro trimestre na divisão de gestão. Sim, é verdade que a receita tem crescido bem, mas isso já vinha acontecendo faz muitos trimestres. E a gente não viu essa melhora sequencial de margem. Então, queria saber se vocês podiam dar um pouco um zoom aí, né, nessa melhoria sequencial, falar um pouco mais dos elementos. E a segunda pergunta é em relação ao disclosure que vocês deram de operações mais maduras de gestão com margem de 29%. Eu queria focar um pouco nas não maduras. Tem algum fator estrutural, alguma questão específica dessas operações que impeça elas de chegar nos níveis das operações mais maduras? Só comparar um pouco as características desses dois grupos de operações. Obrigado. Maravilha, obrigado, Marcelo. Bom dia para você também. Vamos lá, eu vou começar aqui. O Maia, obviamente, se precisar, pode complementar, mas eu acho que a gente tem, na tua primeira pergunta, a gente tem duas questões aqui. A primeira é que o fato da receita recorrente continuar ganhando relevância e continuar acelerando como ela faz, essa receita ela tem uma margem bruta muito positiva, uma margem bruta aí na casa dos 80%, né? Então isso naturalmente vai gerar uma alavancagem operacional. Quando que isso eventualmente não gera? Quando você tem algum elemento sazonal específico, né? Isso naturalmente pode acontecer,
Mas também aconteceu, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, quando a gente ainda teve um pouco do efeito do descasamento entre IPCA e IGPM, né? Lembra que a gente, foi exatamente, se não me engano, no terceiro trimestre do ano passado, quando a gente trouxe aquele gráfico que mostrou claramente o ganho de margem que nós tivemos ao longo de 2020 até 2022, quando o IGPM teve positivo e a gente capturou toda essa diferença a favor, né? E essa captura ela nunca é perdida, mas também mostrou a perda de margens, se não me engano, foram 250 pontos base que aconteceram de 22 até o meio de 24, quando de novo esse descasamento acabou, né? Então eu acho que a gente agora voltou para a dinâmica normal da BU de gestão, onde crescimentos acelerados da receita recorrente levam invariavelmente a uma melhoria na nossa margem. Maia, não sei se tem alguma coisa do teu lado, senão eu vou para a segunda. Bom, sobre o recorte que nós fizemos, Marcelo, foi interessante. A gente se recordou quando a gente fez esse mesmo tipo de recorte lá na RD, e isso serviu talvez como um grande indicativo de para onde a tendência estava caminhando, né? E aqui a intenção foi exatamente a mesma, ou seja, mostrar que a gente já tem pedaços relevantes da operação rodando numa margem significativamente maior do que o consolidado. Mas a tua pergunta foi especificamente sobre a parte que está abaixo, né, em termos de margem. Não existe nenhum elemento concreto, nenhum elemento estrutural que faça com que essas operações não consigam chegar numa margem similar às margens das operações mais maduras. A gente colocou ali, no recorte que a gente fez agora, a gente está falando basicamente da Dimensa e a gente está falando de M&As realizados depois de 2023. No caso dos M&As depois de 2023, conforme o tempo passa e a maturidade de integração e por consequência, as sinergias vão sendo extraídas, não existe nenhum motivo para que essas operações não tenham margens alinhadas, né? E a Dimensa, a mesma história, ela vem numa trajetória de recuperação de margem super importante. Ela teve aquele fundo do poço, se não me engano, no quarto tri de 2022 ainda, e de lá para cá, grosso modo, todos os resultados dela têm sido melhores trimestre a trimestre, e inclusive os M&As mais recentes que ela fez, por exemplo, da Quiver e da Ager, são empresas que têm margens, inclusive, maiores. Então, a Dimensa caminha a passos largos para também se alinhar com esse patamar que as operações mais maduras, mais integradas, já têm. Perfeito. Obrigado pelas respostas, Denis. Obrigado, Marcelo. Vitor, áudio liberado. Bom dia, Denis, Maia, Sérgio, obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntas do meu lado, acho que focando um pouco mais até no lado de Techfin. Primeira pergunta, a gente teve um terceiro trimestre bem forte esse ano, e eu queria perguntar um pouco como vocês estão vendo a sazonalidade do agro esse ano versus 2024. Ano passado a gente teve um quarto trimestre bem forte. Vocês diriam que o quarto trimestre de 25 tem espaço para ser tão forte quanto a gente já viu o terceiro, nesse aspecto específico de agro, ou a sazonalidade esse ano pode estar um pouco mais adiantada? E outra pergunta do nosso lado. é, Tiveram algumas discussões de mudanças de IOF ao longo de parte desse trimestre, um pouco de ruído nesse segmento. Vocês viram algum impacto negativo ou positivo nesse trimestre dessas discussões, talvez do lado de empresas adiantando ou atrasando demanda por crédito? Obrigado. Bom dia, Vitor. Maia falando aqui. Começando pela primeira pergunta, Vitor, ligada à sazonalidade do agro, não vimos grande mudança em relação à sazonalidade. O que nós temos visto é um mercado agro com nível de atividade mais difícil do que há um ano atrás, né? Naturalmente, as taxas de juros e toda essa
essa dinâmica que a gente tem visto, né, no agro, aí, de alguns nomes realmente em maior dificuldade, eu acho que tem criado um ambiente menos favorável no agro para se trabalhar, especialmente em operações de crédito. A despeito disso, a Techfin tem conseguido contornar esse momento do agro um pouco mais difícil, e ela tem também diversificado não só em nomes, mas também em setores de atuação, que de alguma maneira terminou até mais do que compensando esse momento mais difícil do agro. O quarto tri, eu não acho que isso vai ter grande mudança, a meu ver aqui. Você concorda? Estamos olhando agora aqui para o quarto trimestre, eu acho que essa realidade do agro ela permanece. Por outro lado, a toada da Techfin também procurar alternativas e cada vez mais tirar proveito dos seus próprios modelos de escoragem, utilizando os dados diferenciados que ela tem acesso, também tem ajudado ela a ser um player que tem conseguido trabalhar de uma maneira diferenciada em relação ao resto do mercado e mantido suas taxas de perda como a gente já conhece. Em termos de IOF, foi bastante ruído aqui que aconteceu de fato no mercado. Francamente, nós não conseguimos notar assim, claramente nenhuma grande mudança, pelo menos da nossa perspectiva, por conta do IOF. Tá? Mas, obviamente, teve muito ruído no mercado, muita preocupação com que isso realmente possa impactar e encarecer aqui o custo das operações, né, para os setores. O agro, inclusive, é um deles. Tá? Isso aí. Claro, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Próxima pergunta, Maria Clara, do Itaú. Áudio aberto, Maria Clara. Denis, Maia, Sérgio, obrigada pela oportunidade. Parabéns pelos resultados bem fortes. E, Denis, parabéns pelo seu aniversário. Eu queria explorar um pouco mais sobre as moving parts do crescimento de gestão, tanto sobre a ótica de solução quanto de canal. Então, primeiro sobre solução, eu entendo que vocês são super diversificados, mas existe alguma que tenha outperformado na ponta? Se vocês puderem dar mais detalhes sobre o crescimento via mix, seria bem interessante. E sobre canal, chamou a atenção o destaque que vocês deram para a performance das franquias nesse trimestre. Será que vocês podem comentar um pouco mais sobre os principais drivers para isso? Obrigada. Maravilha, obrigado de novo, Maria Clara. Aliás, eu estava comentando como a gente divulga o nosso resultado sempre nessa semana do terceiro TRI. A cada 3, 4 anos eu acabo tendo o meu aniversário exatamente no dia da divulgação. Eu vou tentar ver se a última vez o resultado foi bom ou não tão bom. Depois eu conto. Mas sobre as suas perguntas, Maria Clara, em termos de solução, né, o breakdown, aí, o mix de solução, continuou realmente bem parecido com o que a gente teve ao longo do ano todo, ou seja, a diversificação desse portfólio, o que é uma das grandes fortalezas que a gente tem dentro da TOTVS, né? Não tem um produto que seja, uma solução que seja o grande pilar, a gente realmente tem uma combinação grande de coisas. Então, estamos falando do movimento de migração para a nuvem, estamos falando do próprio aumento de consumo da nuvem por parte dos clientes que já estão migrados. A gente sempre fala da suíte de Human Capital Management, que continua crescendo o tempo todo em termos de quantidade de ofertas. A gente está falando, por exemplo, também muito das soluções que a gente chama de core de cada segmento. Então, quando você vai para a educação, quando você vai para a saúde, para a manufatura, para serviços, a gente tem diversas soluções que são específicas, né, de cada um desses segmentos. Então, de novo, a gente chama isso de core, e essas soluções crescem também num ritmo super importante. Obviamente, a gente tem cada vez mais também soluções que são especializadas do ponto de vista de funcionalidades, né? Então, seja dentro da funcionalidade específica do financeiro, a funcionalidade específica de workflow e por aí vai. Então, de novo, uma diversificação grande, mas cloud, naturalmente, eu vou dizer, continua tendo uma representatividade legal
e ainda mais com o tema de AI, a gente não tem dúvida que essa é uma oferta que vai continuar puxando e se destacando dentro do nosso portfólio. Sobre o mix de canais, a gente fez questão sim de colocar esse comentário sobre franquias, porque realmente elas tiveram um desempenho super positivo. A gente vem o tempo todo subindo a barra, tanto das operações próprias quanto das franquias, né? A gente brinca aqui que a nossa vida no comercial e na companhia como um todo, não só lá, mas em particular ali, é como o salto em altura na Olimpíada, né? A barra ela só pode ir para cima, mesmo que seja 1 centímetro, ela nunca vem para baixo, ela sempre vai para cima. E as franquias realmente nesse trimestre tiveram um desempenho super positivo, a gente ficou muito contente. Então foi quase como uma espécie de um agradecimento público aí para elas colocar essa menção nesse terceiro trimestre. Só um follow-up nesse tema de franquia. Teve alguma mudança na estratégia comercial, na remuneração para o franqueado, algo que ajude a explicar essa outperformance? Nada, absolutamente nada, Maria Clara. A vida continua nesse sentido de incentivos, de remuneração, basicamente o mesmo. A gente sempre tem pequenos ajustes que são feitos, mas estruturalmente nada e a gente está muito seguro de que o desempenho delas nesse terceiro tri não tem nada a ver com qualquer tipo de pequeno ajuste que é feito no dia a dia, não. Foi realmente um trabalho muito positivo delas, que esse é o detalhe, né? Os nossos franqueados, eles são empresários, eles são nossos sócios no final do dia, né? Então, conforme eles vão acreditando cada vez mais na estratégia e aumentando o nível de investimento do lado deles, naturalmente o resultado deles vai aparecendo. Então, de novo, foi muito... teve um toque de reconhecimento e agradecimento para eles nesse terceiro trimestre. Entendi, super claro. Obrigada pelas respostas. Obrigado. Obrigado, Maria Clara. Próxima pergunta, Luiz Chagas, XP. Luiz, áudio está liberado. Bom dia. Parabéns aí pelo resultado e feliz aniversário, Denis. Aqui do meu lado são 2 perguntas. A primeira sobre Techfin, e aí talvez uma visão mais de longo prazo aqui. Acho que vocês tiveram uma evolução muito forte nesses últimos anos, né? Principalmente esse ano. Eu queria entender com você como é que você está vendo o roadmap para Techfin e iniciativas prioritárias, né? Assim, tanto se puder dividir curto prazo, né? Pensando em 26, quanto perspectiva para frente, mais longo prazo. E a segunda pergunta é sobre a RD Station. Assim, o negócio continua crescendo, acho que a taxa de retenção tem melhorado, mas, assim, talvez pensando um ano atrás, acho que vocês talvez tivessem uma expectativa de crescer um pouco mais, acho que o macro mudou também. E aí eu queria entender como é que vocês estão vendo perspectiva de RD Station para frente, né, para 26, e como é que vocês estão pensando o go-to-market para a RD Station, que eu sei que vocês estavam ajustando algumas coisas, com essa ideia de multiproduto, de ter cross-sell. Então, se puder comentar sobre a RD, seria legal também. Obrigado. Maravilha, obrigado de novo aí pelos parabéns. Bom, começando aqui com Techfin, aquilo que eu coloquei na mensagem no release. A gente hoje vê de um lado uma aceleração dos números, né? Eles ainda estão muito, muito longe daquilo que a gente acredita que é o potencial e onde o business vai chegar, né? A gente realmente tem uma perspectiva de um mercado que é gigantesco, onde a gente tem um share ainda muito pequeno. Então, e construindo algo totalmente novo, totalmente disruptivo, tanto no approach quanto no jeito de fazer. Então, eu diria que os números que a gente vê hoje, que já são números que agregam, números que mostram crescimento, eles ainda estão muito distantes de onde a gente acredita e trabalha todo dia para chegar. Dito isso, a mensagem ela traz exatamente o elemento de que essa tese disruptiva, inovadora, pioneira,
na nossa visão, ela está absolutamente comprovada, né? O ERP Banking, como nós chamamos, ele se sustenta em dois grandes pilares. De um lado, a jornada contextualizada, embutida dentro do ERP, e isso gerando taxas de conversão na contratação desses serviços bancários muito maiores do que a tradicional. E do outro, o uso dos dados do ERP para que haja uma modelagem de crédito muito melhor. E aí você vai ter um nível de aprovação mais alto, limites maiores, e mesmo com tudo isso, taxas de inadimplência e de perdas também muito menores. Ou seja, uma operação, inclusive, com uma rentabilidade e um perfil de risco também muito melhor. Então, tudo isso, na nossa visão, passados 2 anos da criação da JV com o Itaú, está absolutamente provado. Quer dizer que a gente já chegou onde a gente quer? Evidente que não. A gente tem um trabalho de execução ainda enorme e o roadmap ele é muito claro. Agora, no final do ano, começo de 2026, a gente vai seguir lançando outros produtos de crédito. A gente também vai seguir ampliando os produtos que já foram lançados, por exemplo, capital de giro, antecipação de recebíveis, são todos produtos que já estão rodando, mas eles rodam naturalmente num formato de piloto. A gente sempre tem aquela explicação para dar de que um business de crédito ele exige que você teste, né, as suas hipóteses, teste o teu modelo, teste aqueles dados que nunca foram usados para ver se o resultado é exatamente aquele que você imaginava. E isso leva tempo. Você precisa que o cohort ele efetivamente acabe para você poder ver se as suas premissas estavam corretas. Se tiverem, você segue adiante. Se não tiverem, você precisa ajustar e testar de novo. Então, o roadmap é lançamento de mais produtos de crédito ao longo desse ano ainda e no começo do ano que vem, aceleração dos produtos que já foram lançados, e a gente também vai ter, ao longo do ano que vem, o lançamento de várias soluções de cash management, principalmente a própria conta digital, que é um elemento super importante de geração de principalidade, como nós chamamos, com o nosso cliente. Então, esse é o cenário para a Techfin. Agora, falando especificamente de RD, deixa eu começar dando um puxão de orelha. Vocês já me conhecem há muitos anos, eu normalmente não deixo de falar aquilo que eu penso. A gente fez um esforço importante nesse terceiro trimestre de colocar as mudanças que foram feitas dentro da forma de reconhecimento de receita na RD. E são mudanças extremamente benéficas para o negócio, né? Separando a receita recorrente entre SaaS e transacional, dando um foco grande no SaaS, que é muito mais previsível, muito mais rentável, coisas que realmente tornam a RD mais competitiva e mais rentável também, né? A gente fez esse trabalho, a gente colocou isso de maneira bastante clara dentro do release de resultados. Depois do release, a gente também teve, obviamente, a disposição para tirar qualquer elemento de dúvida. E, infelizmente, o que eu vi foram relatórios, na grande maioria, não trazendo os números corrigidos que estavam lá disponíveis, mastigados, né? Obviamente, eu sei que tem muito resultado que sai ao mesmo tempo. Hoje em dia, os analistas cobrem mais de um setor, mas assim, me incomoda bastante que a gente tenha feito o trabalho, tenha dado isso à disposição dos analistas, e quando a gente olha as tabelas ou olha o próprio texto com a análise, o que a gente vê é um gap de 5%, 6%, 7% na receita, que não é real, né? Então, aqueles que tiveram o cuidado de fazer esse ajuste, e eu cito aqui Goldman, JP, Itaú, Safra e XP, o meu obrigado nesse sentido. Para quem não teve oportunidade, fica aqui a minha crítica. Dito isso, a RD está caminhando super bem. Essas mudanças que foram feitas são mudanças que a gente não tem dúvida já estão dando resultado. Se a gente olhar, houve uma aceleração concreta do ponto de vista da adição de ARR. Se você pegar
a adição do terceiro TRI desse ano contra a adição do terceiro TRI do ano passado, nós estamos falando de um crescimento de 47%. Quando a gente pega o próprio crescimento da receita, ele também demonstra uma aceleração pequena ainda, mas é uma aceleração. Então, a gente está muito confiante de que os ajustes que foram feitos são os ajustes corretos. De novo, o indicador mais óbvio, mais claro para demonstrar isso é exatamente a adição de RR, porque ela captura o que aconteceu exatamente no terceiro trimestre, né? A ROL, muitas vezes, ela está capturando o trabalho que foi feito nos trimestres anteriores, quando essas mudanças ainda não tinham sido completamente implementadas e o resultado, por consequência, ainda não tinha aparecido. Então, de novo, acho que a mensagem aqui na RD é uma mensagem de tranquilidade, de confiança, uma mensagem de que a gente está no caminho correto e a gente acredita realmente que o ano de 2026 vai ser um ano muito positivo para a RD. Aliás, deixa eu aproveitar e lembrar, eu sei que no final, ali na minha mensagem final, a gente está exatamente no meio do RD Summit, terminando aqui, inclusive eu vou correr para lá, que eu tenho uma sessão hoje com o Kleber Moraes da AWS, o presidente da AWS no Brasil. Então, quem tiver oportunidade, por favor, dá uma passada lá, a gente está com muita coisa muito legal para vocês verem, tá? Vamos lá. Obrigado, Denis. Valeu, pessoal. Bom dia. Obrigado. Obrigado, Luiz. Próxima pergunta, Silvio Dória, do Safra. Silvio, áudio liberado. Silvio, você escuta a gente? Agora sim. Tudo bem, pessoal? Obrigado por pegar a pergunta. Tem uma aqui do meu lado. Vocês mencionaram que a margem sem Dimensa foi de 29%, né? Como que está a evolução desse business? Está havendo uma melhora gradual, mas a gente está perto de ver uma contribuição positiva da Dimensa para o resultado de margem. Digo isso porque ela tem feito muitas aquisições, né, de business com margens muito boas, né? E quando é que a gente deve ver uma contribuição positiva em margem vindo de Dimensa especificamente? Bom dia, Silvio. Acho que o Denis até mencionou aqui na pergunta, acho que da Maria, claro. Foi isso. Foi do Marcelo, verdade. Foi do Marcelo aqui, a pergunta do Marcelo, a questão da Dimensa, quando ele questionou se as operações que não estão tão avançadas em integração e gestão, se elas têm algum limitador estrutural para chegar no mesmo patamar dessas operações que já estão mais avançadas e que rodaram a 29% no terceiro trimestre. Então, reiterando o ponto do Denis aqui com relação à Dimensa, Silvio, a Dimensa nós tivemos uma mudança um pouco mais ampla que foi feita no passado, aí, sei lá, 2 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais, né? Sim. Até na Dimensa, onde nós alteramos lá uma série de coisas, inclusive houve uma grande mudança no próprio time executivo. E desde então, o que nós temos visto, Silvio, tem sido um avanço contínuo em termos de margem, lá, de rentabilidade na Dimensa. Adicionalmente a isso, a Dimensa também tem realizado aquisições que têm trazido avanços também em termos de margem. A própria Ager foi uma empresa que trouxe essa característica. E, assim, é uma questão de tempo, Silvio. Difícil precisar exatamente o quando, mas na nossa visão, reiterando o ponto anterior que o Denis fez, é uma questão de tempo e também de escala aqui, né? Se a gente comparar o business isoladamente da Dimensa, eu acho que ele tem uma questão de escala também, mas com o tempo é natural que ela vá chegar nesses patamares que hoje a gente tem nas outras operações de gestão, tá? Em essência, é uma operação muito parecida do ponto de vista de geração de caixa, de nível de recorrência, tem uma alta retenção de clientes lá também. Obviamente é um mercado diferente, né? Um mercado de serviços financeiros do que nós temos no resto de gestão, mas as características elementares assim principais do negócio estão todas presentes lá. Obrigado, Maia.
Obrigado, Silvio. E a última pergunta do call de hoje vem do Léo Olmos, UBS. Léo, o áudio está liberado. Que honra, obrigado. Bom dia a todos. Desculpa não ter atualizado a tabela, Denis, a gente vai dar uma olhada melhor aqui. Boa. Acho que a gente não falou aqui de links, puder falar um pouquinho, o que puder ser falado, crescimento, margem EBITDA, capitalização de despesas e geração de caixa. Caso não seja, eu tenho outra pergunta, se não puder falar. Não, maravilha. A gente realmente não pode, Léo. Aqui é aquela história. A gente anunciou a compra, mas a gente ainda não levou. Temos que esperar o CAD finalizar o processo dele. A gente está, obviamente, confiantes em função da complementariedade das operações. Talvez a única coisa que eu possa relembrar aqui em relação a links é exatamente a aprovação da nossa Assembleia, né? Era um passo importante aqui da nossa governança e foi interessante, a gente teve 99,999% de aprovação, até brinquei com o pessoal aqui do time de RI que eu achava que a gente teria 100% de aprovação, a gente teve no final 3.540 ações no total de 586 milhões que votaram contra, quase. Mas vamos para a tua próxima aí, Léo. Boa, não, tá legal. É mais legal a outra. AI, se puder falar um pouco do rollout de soluções, puder dar um pouquinho mais de detalhe como é que está impactando o cloud. Eu entendo que para a pessoa, para o cliente ter acesso às features, precisa ter cloud. Puder falar um pouquinho mais. E se um dia, Denis, vai dar para a gente ver algum tipo de percentual da receita da TOTVS vinda de AI? Léo, eu não tenho dúvida de que sim. Exatamente com qual nomenclatura que isso vai acontecer, o mesmo formato de cobrança, por exemplo, eu ainda não consigo dizer, francamente ainda não consigo, mas que a gente vai ter muito em breve, inclusive, percentuais crescentes de participação de AI dentro da nossa receita, eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu tenho dito, AI não é uma bolha, veio para ficar, uma tecnologia gigantesca, é uma tecnologia horizontal, então ela, no final do dia, vai impactar tudo, né? Vai impactar o nosso custo e também vai, como eu estou dizendo, gerar produtos novos, vai se inserir dentro dos produtos que já existem. Talvez, inclusive, não seja nem possível que a gente consiga classificar claramente o que é uma receita de AI, porque você imagina o seguinte, se eu estiver inserindo, como eu já estou, elementos de AI dentro das funcionalidades normais do ERP, essa é uma receita de AI ou não? Né? Por isso que eu te digo, eu não sei exatamente como que isso vai ser mostrado, né? O formato que isso vai ser mostrado, mas que o percentual de AI dentro do nosso negócio ele vai seguir crescendo e eventualmente inclusive num ritmo mais acelerado do que a gente viu até agora, eu francamente não tenho dúvida nenhuma. Sobre como é que nós estamos andando, Léo, a gente continua num caminho que a gente aqui acredita muito, que é o caminho de combinar coisas, né? De um lado, a gente tem o AI aplicado dentro dos nossos processos internos para que a TOTVS se transforme numa empresa cada vez mais eficiente, cada vez mais produtiva, né? E a gente tem feito isso em basicamente todas as nossas áreas, em todos os processos minimamente relevantes da companhia, mas a gente também tem a aplicação de AI dentro dos nossos produtos, ou seja, aquilo que vai efetivamente ser consumido pelo nosso cliente e vai gerar receita. E nessa parte, a gente também pode quebrar em dois o nosso approach. De um lado, a gente trabalha, sim, naturalmente, na criação de agentes, né, que vão gerar receita, que vão ser consumidos pelos nossos clientes. Vocês viram alguns desses agentes, por exemplo, lá em junho, no Universo TOTVS, e de lá para cá a gente continua lançando outros agentes. Mas eu diria que tem uma segunda parte que é pouco vista por vocês, que é a parte de estrutura mesmo, infra, de AI, né? A gente vê uma OpenAI, a gente vê uma Anthropic, mesmo os hyperscalers investindo centenas de bilhões, talvez já até na casa de $1 trilhão
na infraestrutura de data centers e de energia, né? A gente investe não exatamente essas mesmas quantias, mas a gente está investindo muito do ponto de vista de criação dessa infraestrutura do ponto de vista lógico, né? Então, camada de AI agnóstica que trabalhe com todos os modelos disponíveis, inclusive, eventualmente, no futuro, modelos nossos. Toda a parte de um construtor de agentes nossos ou que possa ser usado por terceiros. Nós estamos falando de trabalhar todas as APIs dentro dos nossos produtos. A gente está falando de todo o trabalho, obviamente, de cloud, de ajudar os clientes a organizar os sets de dados deles. A gente está falando de o nosso back-office, que o Maia, por exemplo, toca, estar preparado para novos modelos de negócio, novos modelos de cobrança. Esse é um investimento super importante e que é silencioso, é mais difícil de ser visto por quem está de fora, mas eu não tenho dúvida, é o maior trabalho de infraestrutura de AI hoje no Brasil. Então, nós estamos liderando esses investimentos e eu tenho certeza que a gente vai ter resultados muito, muito legais vindos de tudo isso que nós estamos fazendo. Pô, super legal. Um abraço aí a todos e, Denis, aproveita seu dia, muito a comemorar. Obrigado, Léo. Valeu. Valeu, Léo. Obrigado. E já agradecendo a todos pelas perguntas no call de hoje, antes de passar a palavra aqui para o Denis para a mensagem final, só um recadinho aqui do time de RI. Assim que a gente fechar o call, vai abrir uma pesquisa de satisfação. Ela leva 1 minutinho. É sempre um momento para a gente capturar o feedback de vocês e estar sempre buscando aprimorar aqui esse momento com vocês, tá? Então, já agradeço quem puder participar e passando agora a palavra para o encerramento do Denis. Boa, obrigado, Sérgio. Quero reforçar o convite que eu fiz agora há pouco para que todos que puderem participarem do RD Summit, disparado o maior evento de marketing digital da América Latina. Ele está ocorrendo no Expo Center Norte, mesmo lugar onde a gente faz o nosso Universo e o Investor Day. E ele começou ontem, hoje e vai até amanhã. De novo, eu encerro agradecendo a todos por mais um trimestre de grandes resultados. Eu sempre digo, a gente já está no meio do 4º trimestre e considerando as adições de ARR que a gente teve até agora e, de outro lado, essa base de recorrência que nós temos, a gente pode dizer que o ano de 2026 já está sendo devidamente construído nesse ótimo ano de 2025, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo trimestre. Obrigado, gente.